Então vamos lá, mantendo os olhos fechados, um estado de silêncio, de quietude tomando nosso assento. E uau, foram tantos anos. E cá nós estamos mais um ano. Pessoas chegando, outras partiram. Mas o que fica no nosso assento e cada um na sua casa é essa vontade de nos inspirar, de fazermos autossuficiente em si mesmo, através do autoconhecimento. Inspira profundo em 3 tempos e solta o ar. E à medida que você expira, à medida que você solta o ar, eu quero que você encontre um espaço de quietude. Inspirando em 3 e soltando o ar em 3. Que a luz se faça na sua frente. Que a luz se faça atrás de você. Que a luz se faça acima e abaixo de você. Que a luz se faça à direita e à esquerda, dentro e fora, e por todos os lados. Visualize nesse instante, perceba e sinta uma luz branca e cristalina adentrando agora na sua casa, pela fresta de entrada da sua porta. E essa luz vai se manter atrás de você. E vai trazendo uma forma, uma sensação de presente. Teu mestre ou tua mestra. Sente essa luz atrás de você. Permita que essa luz te inspire. Permita que essa luz seja o seu ponto de apoio e de condução para o teu ano. Sagrada força divina, eu saúdo a sua presença. Eu saúdo a sua manifestação na minha casa. Transforme os meus pensamentos, palavras e ações na presença divina que tu manifesta agora. Visualize e sinta agora essa névoa branca passando por você. E à medida que muito devagar essa névoa entra, você vai sentindo a presença da grande manifestação divina de amor. E essa névoa branca se manifesta agora na sua frente. E ao manifestar na sua frente agora, essa presença vai trazendo uma forma. A forma do seu mestre ou da sua mestra. Aqui chegou. Sinta que você é orientado por essa presença divina. Sinta a comunhão e a unidade dessa presença. Sinta
que essa presença manifesta agora o amor, a unidade e a vida primordial, equilibrando a tua casa, mas equilibrando o teu corpo. Abençoado seja a luz dessa presença manifestada na sua frente. Sente essa dança cósmica interior. Sente que é ativada em você a canção divina. Seus pensamentos são elevados. Você sente o amor, você vê o amor e você manifesta o amor. E você permite que esse mestre ou essa mestra à sua frente possa lhe trazer as bênçãos necessárias para esse nosso novo ciclo. Abençoada seja a filha da luz, que conhece a fonte de luz, que conhece a Mãe Cósmica e a Mãe Terra e reconhece a presença do seu guardião ou guardiã. Abençoada seja a luz nessa noite, que aviva a tua alma, que te conecta com o silêncio, e que lhe traz novamente o caminho da devoção. Agora faça uma pergunta ao seu mestre ou sua mestra. O que quer que eu saiba? O que quer que eu veja? O que quer que eu sinta? O que quer que eu seja, serei a você. Ó manifestação da grande Mãe Universal, através da força dessa leitura, nos conecte com o mais alto de nossas cabeças e o mais profundo do nosso coração, para que possamos nos render a vós, ó graça divina. Que a nossa respiração se conecte com a respiração da Mãe Natureza. Que a vida seja leve e livre. Inspira profundo. Solta o ar. Recolhe todas as impressões. E abre o teu coração, para que essa leitura você consiga ir além do que você escutar. E que seja o sopro de manifestação para a fonte de luz em você mesmo. Inspira grande. Solta o ar devagar. Isso. Devagarzinho vai abrindo os olhos. Se você tá aí
com um caderno e um papel, rapidamente anote a mensagem que chega, a sensação que chegou, a intenção que chegou, para que você faça desse seu novo caderno um momento de inspiração para essa nossa leitura comentada, mas possa estarmos além desse comentário, né? Que a gente possa acessar a fonte da mãe através dessa leitura. Muito bom. Vamos lá. Então, a gente começa nesse livro, nos primeiros capítulos, entendendo uma grande peregrinação, né? Alguém começa a questionar sobre a Índia, sobre as mulheres santas, e o início do capítulo, que chama Filhas da Deusa, ela vai fazer uma pergunta muito fundamental. A gente começa com esse livro, com a indagação da escritora, que é: temos muitos homens santos. Por que não existe mulheres indianas santas? Essa é a primeira indagação. Panditi. E aí ela cita, eu não sei se vocês são desse universo, mas aí ela vai citar alguns nomes, né? Buda, Mahatma Gandhi, Ramakrishna, Ramana Maharishi, Paramahansa Yogananda, e eu poderia trazer muitos outros aqui, mas são nomes sempre do masculino. Tá bom, a gente sabe todo o processo que a Índia sofreu depois dessa destruição que aconteceu da própria cultura indiana, porque quando a gente vai entender a cultura da Índia, quando a gente vai estudar a história deles, você percebe que 2000 anos antes de Cristo, você tem um reconhecimento de um território matriarcal, né? A gente tem sinetes descobertos em sítios arqueológicos em que era um povo voltado para essa consciência matriarcal. E isso foi se perdendo. Não vou entrar nesse meandro, mas a gente entra com o grande ponto de muita dissonância ou de corte foi o despertar de Buda, quando Gautama se transforma e desperta em Buda. Naquele momento na Índia há um rompimento com os Brahmanes, porque eles já eram muito rígidos e Buda chega dizendo: olha, eu não concordo com esse tipo de educação espiritual, com esse tipo de conceito espiritual. E aí é um rompimento. Eu não acho que esses Brahmanes, eles perderam isso. Não, mas eles perderam um pouco a força naquela época, né? O Tantra, que é uma filosofia hindu, ela começa a nascer desse conceito. Porque a gente acha, e é um erro dizer, que o Tantra é o que a gente vê hoje aqui no Brasil, porque a gente sabe que não é. Então, quando a gente pensa no Vedanta, no Tantra, nessas filosofias, quando a gente entra na filosofia do Tantra, ela é uma filosofia matriarcal. Antigamente, quando o Tantra nasce, né, apoiado, ou ao contrário, o Hatha Yoga nasce apoiado na filosofia tântrica, ele chega apoiado por pessoas que não podiam praticar yoga porque não era ou filhos de Brahma, ou Brahmani, ou não tinham nenhum conceito, ou não eram de castas altas.
Então, quem praticava, por exemplo, o Hatha Yoga e praticava a filosofia do Tantra, que é uma filosofia matriarcal, quem praticava? Era os negados, os que eram de castas baixas, as mulheres, as prostitutas, os excluídos. Por que, que eu tô trazendo essa aspas? Porque tem gente que tá aqui e não tem muito aprofundamento disso. Imagino que aí, tô olhando na tela a Karen, a Rosângela fizeram formação de yoga, tá cansado de ouvir eu falar disso. Agora, uma coisa é importante trazer esse ponto, porque infelizmente a Índia ainda é pautada por esse conceito patriarcal. Não vou entrar aqui sobre a política territorialista desse lugar, mas ainda é um movimento muito patriarcal e esse mesmo movimento patriarcal é dito no nosso próprio território, quando alguns homens que se diz santos se vestem como brahmanes, para poder capturar. Adoro falar essa palavra, né? Aquele que gosta de capturar, porque quero capturar. Então, falar desse livro é honrar essa filosofia tântrica, que tem um lugar muito perdido nas escrituras e que isso já vem se desdobrando. Hoje a gente tem traduções muito boas. Essa semana faleceu um dos grandes precursores da filosofia tântrica, do shivaísmo da Caxemira, porque quando você vai estudar tantra, você não estuda como tantra, você vai estudar como shivaísmo da Caxemira. Ele morreu, eu acho que aos 80 e poucos anos, e era um precursor dessa filosofia. O que vai falar desse lugar da mulher divinizada, desse lugar da mulher santa. Então, esse livro, você vai ver que à medida que você vai contando, e no primeiro capítulo aqui, Filha das Deusas, ela vai dar uma introdução muito simplória, mas ela vai falar um pouquinho sobre Tantra. Então, quero começar trazendo isso para vocês entenderem, tá bom? Precisou, me corta aqui e abre a câmera e vem falando, tá bom? Então, ela vai começar a trazer essa indagação. Aonde estão as mulheres santas? Quem são essas mulheres? Né? Aonde elas estão vivendo? E aí, essa indagação vem com Pandit, que é esse... A gente entende que ele é um professor de sânscrito, um guru, né? Alguém que entende de escrituras antigas. E Pandit explica que a maioria das mulheres santas, elas permanecem com a família. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, vocês me avisam, tá? Elas vivem com a família. Esse é um ponto importante, pois mais ou menos por volta, eu não tenho precisão disso, não quero falar se estiver errado, mas eu acredito que por volta dos 50, 60 anos, quando o homem, e a maioria dos homens indianos, eu acho que não essa juventude nova, quando ele chega nessa idade, ele entende que ele já cuidou da família, que ele já proveu o sustento, então ele vai sair para encontrar Deus, ele vai peregrinar. Então, você vê muitos homens andando na Índia nesse lugar de encontrar com Deus, porque ele já deixou a família amparada, já cuidou dela, e na sua se aproximando da velhice, ele sai para encontrar Deus. A mulher, ela não tem a possibilidade de fazer isso. Sofre regras e exceções essas mulheres ditas como santas, que elas romperam certas coisas, certos padrões da cultura para poder se dedicar a isso. E mesmo assim, a maioria delas levava essa vida dupla. Então é isso que ele conta. Ele diz assim, que as mulheres santas, elas não tinham direito de peregrinar. Então, o que, que elas faziam? Elas acordavam muito cedo e elas se dedicavam à sua espiritualidade, à sua devoção, mas ela não podia largar as obrigações da casa, as obrigações da família. Então, ela fazia tudo o que ela tinha que para fazer no dia e sempre reservava o período onde ela
seja no final da tarde, onde terminava as obrigações, seja no começo do dia, para fazer as suas orações. Abre agora um ponto aqui importante, tá bom? Para a gente trazer. Isso é muito simbólico, porque hoje me fala quem de vocês, até deve ter, mas eu acho que muito poucas, pode dizer assim: eu consigo largar tudo e viver um caminho devocional, se é da vontade. Você fala assim: não, não dou conta, como é que eu largo? Tipo, sei lá, meu filho depende de mim, minha mãe depende de mim, a vizinha. Quando você vê, você fala assim: eu tenho tantas coisas que dependem de mim que eu não posso simplesmente largar para seguir um caminho de estudos. Quantas vezes você pensou, nossa, eu quero estudar, eu quero fazer um curso, aí você fica pensando muito em como você vai se organizar para poder fazer aquilo, porque tem muita coisa que depende de você. É diferente, o masculino não tem muito isso, percebe? Não é uma crítica, quero que vocês fiquem com isso, eu não estou criticando, não vamos entrar nessa seara. Mas é importante que a gente olhe que eu não quero que essa fala fique parecendo que a gente tem que acumular muitas coisas, que a gente dá conta de fazer muitas coisas, que eu sei que nós damos conta sim de fazer muitas coisas. E eu sempre falo isso, mas nós não devemos, tá? Então não tô falando, mas o que eu quero dizer é que essa fala é uma oportunidade para a gente meditar caminhando, devotar caminhando. A gente acha que, puxa, eu não consigo, sei lá, eu tava aqui antes de começar, aí eu quis mudar a estrutura, aí eu tenho uma imagem enorme da Nanda Maia, eu coloquei ela aqui na minha frente, porque eu sabia que eu ia falar para pedir inspiração. Então, tem, quando você parou para sentar aí, você também parou um monte de coisa para sentar. Você falou, olha, agora eu vou fazer isso, ou você fez um monte de movimento para tomar esse assento. Você pode, no seu dia a dia, tomar esse assento devocional fazendo tudo o que você já faz. Mantendo uma mente devota, comendo no seu melhor lugar, falando do seu melhor lugar, respirando quando precisar respirar. Tô indo de um lugar para o outro, vou ouvir um mantra. Tô tendo uma pausa, vou escutar o barulho dos pássaros. Essa é uma maneira que a gente encontra de achar o nosso caminho devocional, de achar o nosso contato com a gente mesmo. E eu quero que isso soa de um lugar desconstruído da palavra religião que vocês conhecem, mas do sentido de religar vocês com aquilo que é vocês. Então, ele começa a dizer que as mulheres santas, elas são donas de casa. E quando ele faz isso, também nos dá um lugar de entender que nós também somos santas. E aí ele vai contar a história de Agastia, ou Agasteia, né? Agastia, que ele deseja ser iniciado por uma tradição que é chamada de tradição Sirivídia. Por que Sirivídia? O senhor do conhecimento, né? Mas aqui é um conhecimento supremo da deusa. Por que Shirivídia ou Sirivídia? Porque a Vidya, que é o oposto de Vidya, a Vidya ignorância e Vidya conhecimento, a Vidya é o nosso primeiro. Patanjali fala sobre. Patanjali foi um cara que reescreveu algumas escrituras sobre o yoga. E ele fala sobre os kleshas, sobre os obstáculos. E o primeiro obstáculo, ele fala sobre a vidya, sobre a ignorância. E aqui a ignorância não é sobre a palavra ignorante do jeito que muitas pessoas usam. Ah, que pessoa ignorante. Não. A ignorância aqui é de ignorar os sinais da vida, ignorar as coisas que acontecem
acontece ao teu entorno, ignorar os seus processos intuitivos. Então, Vidya aqui, que é conhecimento, e esse conhecimento de Shri Vidya, que é o conhecimento da deusa, é encontrar o conhecimento supremo, a origem de tudo começa dentro da deusa. A origem da vida começa dentro de você. Deixa eu abrir um parênteses. Quando Jesus deixa o cálice para Maria Madalena, porque o cálice é a representação do nosso útero sagrado. O que representa o receptáculo de conhecimento, percebe? O Santo Graal é Vidya. Por isso que tem peregrinações em direção ao Santo Graal, porque é o conhecimento supremo. E o conhecimento supremo, ele acontece e nasce do feminino. Ele nasce da deusa. E quando ele chega alguém diz, ele diz para o seu mestre, diz, olha, vá naquele, dizem que esse cara, esse mestre, ele tem o conhecimento do Sirividya. Vá até lá. Quando ele chega, o mestre olha para ele e diz assim, olha, você está muito avançado, eu não posso iniciar você. Você tem que ir no meu mestre. Aí ele fala assim, nossa, ele se sente todo pomposo, né? Ah, então me diz aonde está esse mestre que eu vou. Tô resumindo, depois vocês leem que é interessante. E aí ele fala, olha, esse mestre, ele tá em X região. Ele fala assim, mas essa região é a minha. Ele tá exatamente naquele bairro. Ah, mas esse bairro é meu. Esse vilarejo é meu. Aí ele tá naquele lugar e chama tal nome. Assim, mas essa mestra é minha professora, essa mestra é minha esposa. Então, dentro do lar, há sempre o lugar da mulher sábia que precisa ser reconhecida e validada. E quando um homem, o filho, o primo, o irmão, o que quer que seja, consegue reconhecer a chispa da presença dessa mulher, a vida dele é uma vida de bênçãos, é uma vida de glória. Vocês sabem disso. E quem é mais velha aqui, quem já é dotada da sabedoria da anciã, sabe o que eu vou dizer. Um homem, um chefe, um irmão, um filho que escuta a sabedoria de uma mulher é um homem próspero. Porque aquele que não escuta a sabedoria da sua esposa é um homem que não prospera. É um homem que não vence as batalhas da vida. Mas, na história seguinte, muito interessante, que essa esposa, ele volta para casa e ele tá lá imerso nas suas práticas e essa esposa convida ele para fazer amor. E ele não quer ceder, ele nega. Ele diz, eu tô aqui na minha prática, não quero. Mas aí ele acaba se rendendo à esposa. Qualquer outra tradição, e a gente escuta isso aqui no Brasil, a gente escuta aqui em São Paulo, que esse princípio do conceito de celibatário, de que a energia do sexo é ruim e despotencializa a prática, que é assim que eles trazem. Quem traz isso? É sempre uma figura masculina, infelizmente. Mas nesse caso, quando ele se rende efetivamente a essa mulher, Agastya torna-se não um mendigo, mas um sábio. Ele se torna ainda mais poderoso, porque ele se entregou àquela mulher por inteiro e ela o nutriu e o elevou. Então, esse lugar
não é só um lugar, a espiritualidade não é só um lugar de renúncia, mas é um lugar de equilibrar a vida na matéria. É achar o equilíbrio do prazer, que é importante, de sair, de se divertir, de comer uma comida gostosa, de tomar um café. É importante, mas ela precisa ser equilibrada com a energia do êxtase e da devoção. E do êxtase é um despertar interior que não é momentâneo como prazer, é algo que muda a nossa existência. Ser inteligente é muito fácil. Pegue um curso, estuda e você vai ser inteligente naquilo. Ser sábio é algo que requer uma dedicação. Ter vidya na vida é algo que requer uma dedicação. Porque hoje a vidya, a ignorância, é o que todo mundo faz. Por quê? Porque, puxa, Luciana, dá trabalho ter conhecimento. Dá trabalho se investigar. Dá trabalho, sim. E aí, eu escutei uma vez, nossa, me sinto incomodado, porque eu penso tanto, eu me investigo tanto, que eu fico pensando, meu, aquela pessoa não faz essas perguntas fundamentais. E olha, não fica tão preocupado quanto eu fico. E eu acho que eu não devia ficar fazendo essas perguntas fundamentais. Eu fiz assim, ó, mas essa vida não termina nessa vida. Essa vida não termina nesse corpo. Para aquele indivíduo, essa vida termina. Então eu quero fazer tudo. Eu quero consumir tudo que eu posso. Eu quero sentir tudo que eu posso. Porque se determina que quando acabar, acabou. E o que você leva que não todo o seu conhecimento? Lembra da história que eu contei para vocês? Isso aqui vai ficar gravado, eu tenho até medo de contar essa história, porque depois acham que eu sou louca, né? Eu falo, depois vai que porra, alguém vai ver isso aqui e vai falar, nossa, olha que louca essa mulher, mas eu vou contar mesmo assim. E aí, filtra aí, tá bom? A história, eu contei isso para vocês, eu não sei se todo mundo ouviu essa história, a importância do conhecimento, que é uma pessoa, vocês já devem ter ouvido, a física quântica fala muito sobre o buraco de minhoca. E existem alguns estudiosos que dizem que abre uma fenda, espaço e tempo no nosso planeta. E estava contando a história de uma pessoa que estava, eu acho que em 1970, caminhando no Rio de Janeiro, e entrou nesse vórtice. Quando ele saiu, ele estava caminhando e falou, peraí. Ele percebeu que ele não estava mais no Rio de Janeiro. Só que era um rapaz que era a época, acho que, de Helena Blavatsky, então ele estava lendo alguma coisa da espiritualidade. E ele se tocou que tinha. Ele não sabia sobre isso, mas ele se tocou que ele não estava mais no Rio de Janeiro. Então, ele falou assim: eu não posso me desesperar. Aí ele começou a caminhar, viu que as roupas dele não eram a mesma. Aí ele descobriu que ele estava, sei lá, séculos atrás na Espanha, que nem existia ainda a Espanha. Era um território de fazenda, digamos assim. E ele começou, arrumou um emprego, fingia que era mudo, não conseguia falar, começou a aprender a língua. E aí essa história chega, porque ele desencarna e conta essa história. E ele fica tentando achar alguém que pudesse compreender o que ele tinha vivido. Abre um outro espaço. Aconteceu a mesma coisa com uma mulher. E ela tá caminhando, de repente ela cai numa praia. Fala, nossa, tô sonhando. Vou deitar aqui, vou dormir. Ela deita e dorme. Ela acorda, tá no mesmo lugar. Ela fala, não é possível. E aí ela começa a andar. E aí ela começa a enlouquecer. E ela morre de loucura. Conhecimento salva. A sabedoria salva. Então eu quero trazer essa história para vocês entenderem a importância desse primeiro capítulo. A importância do equilíbrio da vida da matéria e a vida interior. Não dá para caminhar. Eu acho que não dá para também ser extremista.
né? Eu só vou viver espiritualidade e não vou querer. E aí a gente tem a história do monge que em algum momento da vida o mestre dele, você vai voltar pro teu país e vai viver como um homem. E ele fala sobre, o livro é lindo, que fala sobre o caminho descendente, porque ele dizia, eu sou capaz de meditar pela paz do mundo, mas eu não consigo me relacionar com uma outra pessoa. Eu não consigo ficar na fila do banco. Então, quando a vida cotidiana é resgatada pela fonte divina, quando nós utilizamos em nosso dia a dia a fonte da grande mãe universal, nós passamos a caminhar como deusas em solo sagrado. Não dá para viver essa vida apenas consumindo. Tem gente que nasce e vai morrer pior do que nasceu. Tem gente que nasce e vai morrer igual. E tem gente que nasce e vai morrer melhor do que nasceu. E isso é uma escolha. Estar aqui hoje, quarta-feira, 20h56, 5 de fevereiro, é uma escolha. Não, é porque eu tenho aquilo, porque eu tenho... Não, é uma escolha. É uma escolha estar aqui. É uma vibração na frequência estar aqui. Porque quando você se disponibiliza nessa frequência, o universo conspira para você. Acho que foi a Camila que disse, nossa, meu aluno desmarcou. Não quero que o aluno dela desmarque toda quarta-feira, ela precisa trabalhar. Mas você percebe que é uma conspiração? É uma conspiração para você estar aqui. Então, ele traz esse lugar de como a mulher ela é importante para a humanidade. E eu quero terminar na página 12. Falei tudo isso e ainda estou na página 12. Na página 12, que ele vai contar a história da Mirabai, ou Mirabei, que é a história, é uma das histórias mais bonitas sobre devoção. Porque a gente conta que essa história é a história da criança que se apaixonou por Deus. Então, Mirabai, ela tem apenas 3 anos de idade, ela estava morrendo de vontade de ter uma boneca que seu pai tinha ganho, mas ela não queria, mas ele não queria lhe dar a boneca. Então, vocês podem pensar que o pai era malvado. Mas havia um motivo especial para que ele guardasse aquela boneca. O primeiro é que por ter sido um presente de um sadhu, aquele símbolo, um homem santo, aquele símbolo tinha bênçãos especiais. E ele queria preservar aquele símbolo. Não de forma egoísta, mas para que pudesse preservar aquele símbolo. O outro motivo que tinha para não dar a boneca é que ele pensou que Mirabai ficaria o tempo todo brincando e não cuidaria de outras coisas. Mas quando Mira viu que seu pai não ia lhe dar a boneca, ela começou a deixar de comer. O que o coitado do pai poderia fazer? Ele simplesmente, já que ela tinha se recusado a comer, ele lhe deu a boneca. Nesse momento, Mira estava sempre brincando com a sua boneca. Ela costumava falar, cantar. Mira realmente gostava daquela boneca. Até que um dia, quando ela tinha 5 anos de idade, ela estava vendo uma procissão de casamento, passando diante do palácio do pai dela, e Mira perguntou à sua mãe, o que está acontecendo? E a sua mãe respondeu, isso aí é um casamento. Esses dois estão se casando. Por curiosidade, Mira perguntou para a mãe, com quem eu vou me casar?
Por algum motivo, a mãe respondeu, rindo, você já está casada, minha filha. E ela diz, estou, mamãe. Quem é meu esposo? Ela diz, o seu esposo é Krishna. Essa boneca foi o senhor Krishna que deu. O seu amado esposo, disse a mãe. Mira ficou tão feliz de saber que Krishna era o esposo dela e que ele tinha dado o presente que ela mais gostava. Eu vou deixar vocês terminarem de ler essa história. Mas ela se apaixona por Krishna e ela não quer casar com mais ninguém. Ela já tinha casado. Mas os pais não conseguem entender isso. E querem, quando ela se torna mulher, querem de qualquer jeito que ela se case. E ela nega, porque ela diz, eu já sou casada e meu esposo é Krishna. E eu acho essa história uma das histórias que sempre quando eu leio eu tenho vontade de chorar. Porque é a devoção que começa na infância, né? E quantas vezes a gente, quando criança, olhou devotado por alguma coisa e se encantou com a espiritualidade sem perceber. Às vezes entrando até na própria igreja. E se encantou com Jesus, com a beleza do rosto daquele homem. E ela se apaixonou por Krishna. E ela foi conhecida como uma mulher santa. Ela não se casou. Ela vivia saindo do palácio e levava a sua estátua de Krishna nos templos e dançava para que ela pudesse honrar a morte dela. Conta que ela dançava e girava em círculo em volta da sua estátua de Krishna e de repente ela simplesmente cai e dizem que ela desaparece. Não desaparece fisicamente, né? O sopro da vida desaparece. Alguns diziam que ela era encarnação de Radha, de tanto que ela amava Krishna. Não poderia ser diferente. Então, eu vou dar uma pausa na gravação para ver se tem perguntas e entrar numa breve meditação. Vou compartilhar aqui no vídeo. Mas vocês estão vendo? Não. Não. Ótimo, acho que agora foi. Agora entrou. Esse para mim é um dos mantras mais bonitos de Krishna. A gente vai ouvir esse mantra e nós vamos convocar essa força e essa devoção e essa fé de Mirabai, tá bem? Então mantendo os olhos fechados. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Num primeiro momento que você escuta esse mantra, Hare Hare, eu quero que você perceba Hare que aquela névoa branca do seu mestre e da sua mestra Hare se transforma ou ele canaliza a força de Mirabai, Rama, a devota de Krishna, a criança Hare que casa com Deus e que passa sua vida vivendo seu amor mais puro. Então, na noite de hoje, eu quero que você sinta o teu coração florescer o amor mais puro e sublime. Aquilo que está além do amor incondicional.
aquilo que está além do amor universal, é um amor devocional. Um amor que coloca você em comunhão com a fonte de Deus. Não importa o nome, se é Krishna, se é Jesus, se é fonte divina. Existe um amor em teu coração. Visualize esse amor desabrochando, como uma flor de lótus em teu coração, destruindo, rompendo todas as barreiras que impedem você de viver esse amor em devoção. Mantenha um silêncio por um minutinho. Agradeça a sua noite. Agradeça esse momento. Inspira bem profundo. Traga umas mãos à frente do peito. Purnamadam Purnamidam Purnasya Purnamudachyate Purnasya Purnamavayam Purnameva Vashishyante. Om Shanti 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 Hari Om. Namastê. Muito bom.